Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre a importância dos sindicatos. Bom, nosso sindicato está comemorando 93 anos de existência. Essa é a semana de aniversário do sindicato. Tem um conjunto de atividades que estão programadas agora para o mês de abril. E hoje nós teremos excepcionalmente um terceiro bloco do MB que vai fazer o sorteio do prêmio aí dos associados, né? E nós estamos procurando, nesse sorteio, valorizar aí os sócios mais antigos, né? Para que todos tenham a oportunidade de participar do nosso sorteio. Bom, e para falar da importância do sindicato, nós temos aqui dois convidados, que é Paulo Sérgio, seu sobrenome? Mussouça. Paulo Sérgio Mussouça, que é coordenador de programas de trabalho decente e empregos verdes da OIT. Boa noite, Paulo. Obrigada pela presença. E estamos aqui também José Dari Crem, que é pesquisador do CESIT, professor da Unicamp, e é um grande parceiro nosso, um grande amigo. Boa noite, Dari. Obrigada aí pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Dari já nos ajudou bastante aqui, Paulo Sérgio, no trabalho de entender a categoria bancária, né? Vários trabalhos que a gente fez com o CESIT, né? Alguns cursos, né, Dari? Exatamente. E no último bloco a gente vai contar aqui com o Marcelo Gonçalves, que é o secretário de Cultura aqui do sindicato, né? Que é um bancário do Santander e que vai falar de toda a programação do mês de abril. Bom, eu queria começar aqui com o Paulo Sérgio, queria que você falasse um pouco do que é esse trabalho que você faz, esse programa de trabalho decente e empregos verdes da OIT. Bom, o conceito de trabalho decente é um conceito que vem sendo adotado pela OIT já há algum tempo. Ele foi adotado a partir de 1999 e ele sintetiza os 4 objetivos estratégicos da OIT, que são o quê? Geração de mais e melhores empregos, a defesa, a afirmação dos direitos do trabalhador, né, dos direitos relacionados ao trabalho, a proteção social, né, para o trabalhador e suas famílias, e o diálogo social. São os 4 objetivos estratégicos da OIT que estão sintetizados nesse conceito. Ele tem essas 4 dimensões aí, né? E ele tem sido utilizado, né, em diversos países do mundo para tentar identificar quais são os principais déficits de trabalho decente, ou seja, quais são os principais problemas que afetam esses 4 pilares aí, né, esses 4 objetivos estratégicos da OIT. E eles têm dado origem ao que a gente chama de agendas nacionais de trabalho decente. E a gente, aqui no caso do Brasil, a gente tem agendas subnacionais também, agendas que são construídas em nível de estado e mesmo de município, como no caso do município de São Paulo, né? São agendas que procuram identificar as prioridades a serem atacadas no sentido de tentar afirmar esses 4 objetivos, né, que estão sintetizados no conceito. Certo. Dari, eu queria que você falasse um pouco da importância dos sindicatos e da organização dos trabalhadores, né, nos sindicatos, para a conquista de direitos, não só direitos para a categoria, né? Porque a gente sempre fala aqui que nós somos um sindicato cidadão, um sindicato que não atua só pensando o bancário como um trabalhador que está lá, que a gente vai resolver a vida dele só na negociação com o banqueiro, mas pensando que ele é um cidadão, que ele está numa sociedade, que a gente tem que lutar para que essa sociedade seja melhor. Queria que você falasse um pouco disso. Você que já acompanhou várias categorias, conhece bem aqui o mercado de trabalho. Primeiro, queria parabenizar o Sindicato Bancário de São Paulo pelo excelente trabalho que desenvolve. É uma referência ao sindicalismo, tanto dentro do país como internacionalmente. E a questão que você levanta é muito importante. Por que é muito importante? Porque parece que as coisas são meio naturais na história. Se hoje nós temos férias, parece que isso é meio natural. Se temos direitos trabalhistas, temos sistema de proteção social, parece que isso é tudo natural. Mas não foi natural. Isso é resultante de lutas históricas do movimento dos trabalhadores. Eu costumo dizer o seguinte, não existe sociedade democrática sem sindicatos. Por quê? Porque o sindicato ele foi constituído historicamente, desde o século passado, com uma contraposição à dinâmica capitalista da ideia do mercado autorregulado, da concorrência regular a vida entre as pessoas. E a gente sabe, na sociedade baseada na concorrência, prevalece sempre a lei do mais forte. Como que o trabalhador pode se proteger?
nessa sociedade? É se organizando coletivamente. Então, se nós temos hoje um nível de direito melhor, se temos um nível de civilidade maior na sociedade, isso se deve, historicamente, à presença do movimento operário nas sociedades. Então, por isso que eu acho que o sindicato é uma instituição extremamente importante. O sindicato sempre foi uma instituição atacada pelas empresas. Muito combatida, né? Sempre atacada, sempre muito criticada, porque faz agito, faz isso, faz aquilo. Mas exatamente, se você não tivesse os sindicatos, nós teríamos uma realidade muito diferenciada. Se nós olharmos um pouco o quadro no mundo, nós podemos perceber o seguinte: países que não têm tradição sindical, olhando a mesma questão do trabalho decente, nós vamos perceber que um país que tem menor nível de direitos, tem menor nível de proteção social, tende a ter uma sociedade mais desigual, e países que têm tradição sindical forte tende a ter maior nível de direito, menor nível de desigualdade, ou seja, tende a ter uma sociedade mais civilizada. Então, ou seja, para a democracia é fundamental a existência de sindicatos. Ela sempre vai ser criticado? Vai, porque ela se contrapõe à ordem vigente. Ela se contrapõe àquilo que é dominante na sociedade em todos os seus momentos. Claro, se contrapõe ao interesse do capital, né? Exatamente, se contrapõe ao direito do capital. Mais, explorar cada exatamente. vez mais. E boa parte dos meios de comunicação que divulgam as ideias, as informações, tende a divulgar aquilo que é mais favorável a quem financia as suas atividades, os seus interesses, que é do capital. Então, por isso que a existência desse contraponto é fundamental do ponto de vista da vida da sociedade. Paulo Sérgio, queria que você falasse um pouquinho também da importância dos sindicatos, a OIT que acompanha aí o mercado de trabalho, a vida do trabalhador, tem um programa de trabalho decente, a gente trabalha muito, inclusive, com esse conceito da OIT. Eu queria fazer a ponte exatamente com o conceito de trabalho decente, né? Quando o OIT propõe o diálogo social, né, como um dos objetivos estratégicos mesmo, né, para o mundo do trabalho, o que ela está colocando, em última instância, é que sem diálogo social você não tem governabilidade democrática. Você não tem democracia no mundo do trabalho e não tem democracia nos países, inclusive, né? Existe uma forte associação entre o grau de democratização existente nas relações do trabalho e o grau de democracia existente na sociedade em geral. E, para que haja esse diálogo social, a OIT coloca a existência de um pressuposto também. É necessário que os três atores tripartites que participam desse diálogo, né, que são o governo, os trabalhadores e os empregadores, têm que ter organizações fortes. Se não houver uma certa paridade em termos de organização, né, de força social, né, desses três atores, você não tem um diálogo social efetivo. Você tem um desequilíbrio. Por isso a importância dos sindicatos serem fortes, né? Para que eles realmente possam se contrapor aos interesses do capital, para que eles realmente possam criar instituições democráticas na sociedade. Isso é condição para a existência do diálogo social, a existência, portanto, de sindicatos fortes. Eu acho que a gente vê também assim, esse combate aos sindicatos, você vê pelos empregadores diretamente naquela categoria, você vê pela grande imprensa, você vê às vezes, por segmentos do legislativo, porque você tem um congresso você tem um congresso nacional que é majoritariamente de empresários, né, que é financiado pelos interesses do grande capital, e vira e mexe você está vendo leis, né, que estão lá colocadas para retirar direitos, flexibilizar, né? E, recentemente, eu estava vendo a entrevista estava até comentando com vocês aqui antes, né, de começarmos o nosso momento bancário, do presidente da CNI, que ele diz que você podia ter maior liberdade, maior flexibilização das relações de trabalho, que você tem uma carga tributária muito grande. E aí, quando ele vai falar mais sobre isso, ele diz que ele fala do horário de almoço, pode ser reduzido. Então, a gente vê a Fiesp, a FENABAN, essas organizações patronais ano passado mesmo, defenderam fortemente a aprovação do projeto de lei da terceirização generalizada, né? Terceirização em qualquer atividade. A FENABAN fala isso para a gente na mesa de negociação. Para nosso entendimento, pode terceirizar tudo, qualquer coisa pode ser terceirizada, qualquer setor, qualquer área, tudo. A gente falava, na nossa, não pode terceirizar nada. Mas como um contraponto à ideia da flexibilização, né? E eles inventaram uma coisa agora que é assim, não, mas a relação pode ser feita, pode ser modernizada, né? Eles sempre usam termos bonitos para falar dessa coisa
né, que é um trabalho precário, né? Mas eles dão nomes bonitos, né? Modernização, flexibilização, né? Ter maior liberdade em que um empregado individualmente pode contratar com o empregador. Como é que vocês veem isso? Como é que a OIT vê isso? A academia, os exemplos que a gente tem no mundo que em que dá isso aí, né? Essa flexibilidade, essa individualização dessa relação empregado e o empregador. Será que ele tem o empregado individualmente tem a mesma força para dizer não, como você teria o sindicato forte? Exatamente. A existência do sindicato forte é na perspectiva de você preservar direitos, preservar proteção social e os trabalhadores também poder participar de uma forma mais ativa da vida em sociedade. Então, o que aconteceu desde a crise dos anos 70 do capitalismo, inclusive nos países centrais, é uma ofensiva que não é só brasileira. Eu agora estou voltando no congresso de estudiosos de relações de trabalho da Espanha e em todos os países há uma ofensiva no sentido de retirar direitos e diminuir a proteção social. E sempre isso você está falando do momento atual. O momento atual. Está vivendo, né? Essa crise Desde econômica. os anos 80 que essa ofensiva vem se caracterizando no mundo inteiro. Tá? É preciso dar maior liberdade para o movimento de capital. Isso, e como correspondente do ponto de vista da relação ao trabalho, maior liberdade da empresa poder organizar a força de trabalho de acordo com a sua necessidade. Isso significa aumentar a instabilidade, aumentar a insegurança, retirar direitos. Isso é um panorama geral que está colocado isso. Em alguns países houve resistências, ocorreram resistências no sentido de manter a proteção social, mas a tendência é essa. No caso nosso aqui, há desde os anos 90 uma ofensiva do ponto de vista de desconstruir direitos consagrados, especialmente na Constituição 88. Tá? Agora, na crise de 2015, novamente, e 2015 e 2016, está na pauta uma agenda extremamente conservadora contra o trabalho. Tá? Você citou alguns exemplos que as entidades patronais estão defendendo. Mas um dos exemplos mais claros, talvez que significa uma reforma absolutamente radical nesse sentido, da modernização, é uma proposta feita no projeto Uma Ponte para o Futuro, né, do Temer, naquele documento. Ele diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós temos uma legislação, ela permanece em vigor, mas vamos admitir que as partes possam negociar aquilo que está escrito no marco legal. Né? Possam negociar via sindicato até individualmente. No caso da Espanha também admite uma reforma nesse mesmo sentido. Então nada é muito criativo também, tudo muito copiado de outras experiências. Tá? Então, ou seja, o que significa isso? Dizer, tudo bem, os direitos escritos existem, mas eles podem ser totalmente flexibilizados a partir da negociação entre as partes. Se tivermos a prevalência desse tipo de modelo, significa que todos nós vamos estar submetidos a uma situação de absoluta insegurança. Tá? Então, acho que nesse momento que é uma ofensiva que vem acontecendo, a questão da regulamentação da terceirização que você lembrou é um caso também bastante emblemático, paradigmático, um pouco dessa ofensiva. E, com certeza, nesse momento da crise, as entidades patronais, os meios de comunicação vão continuar intensificando a sua campanha no sentido de flexibilizar ainda mais o mercado de trabalho, ou seja, reduzir direito e diminuir a proteção social. É verdade. Mesma questão? Sim, eu acho que a própria razão de existência da OIT, quer dizer, a OIT foi criada, de certa forma, nessa perspectiva de construir direitos associados ao trabalho, né, ao trabalhador, especificamente. Exatamente porque é uma relação que é desigual por natureza. Né? Quer dizer, o empregador tem os meios de produção e ele, de certa forma, isso dá a ele um poder totalmente desproporcional em relação ao trabalhador individual. Aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, garantia de emprego, né? Então, por exemplo, ele pode demitir a hora que ele quiser. Para isso é que existem os direitos associados ao trabalho, os direitos no trabalho, né? Quer dizer, e a OIT surgiu exatamente para tentar construir um patamar mínimo de direitos
fossem assegurados para o conjunto dos trabalhadores. Isso em nível global, em nível mundial. Para equilibrar um pouco essa desigualdade Exatamente, que existe para de poder forças equilibrar entre essa trabalhador relação. e empregador. Né? Exatamente. Ou Quer dizer, seja, o próprio conceito de trabalho decente foi criado nesse quadro, vamos chamar, de ataque aos direitos trabalhistas. Exatamente. Aqui que É, se já caracterizou foi a uma partir dos anos reação 90. contra essa ofensiva dizendo que o houve seguinte, na década de Na 90. década de 90 foi terrível. exatamente. Nossa categoria sofreu muito aqui na década de 90. exatamente. O que que é uma... Era uma tentativa de reafirmar direitos que estão consagrados desde o início do século exatamente, XX. que estão sendo Né? desconstruídos. O AIT surgiu em 1919, né? Exatamente nessa perspectiva de construir um leque mínimo de direitos que assegurasse condições mínimas, né, de sobrevivência, condições mínimas de vida para o conjunto da classe trabalhadora. Quer dizer, quando se fala em prevalência do negociado sobre o legislado, de certa forma se faz tábula rasa dessa história toda, né? Que é fruto de uma luta secular dos trabalhadores. Quer dizer, os direitos que foram afirmados, os direitos, as convenções da OIT e tudo mais, já foram fruto de toda uma luta que se desenvolveu até durante o século XIX, né? Para se conquistar. Claro, Né? e agora você vai Quando abrir mão de simplesmente tudo se isso. faz tábula rasa disso, nós estamos voltando a um patamar onde imperava a lei da selva, ou seja, o empregador podia impor as condições que ele achasse mais vantajosas para ele e o trabalhador individual não tinha como se contrapor isso. Né? Exatamente, Quer dizer, eles colocam isso como se fosse um avanço, né? Uma coisa moderna. Não. na O verdade, de certa negociado, forma, aquela é um coisa que é retrocesso. combinada entre as partes, parece algo muito bom, né? Se eu estou negociando, porque deve ser bom, o né? mesmo termo flexibilidade, parece tudo positivo, mas na verdade é voltar às relações de trabalho do século XIX, exatamente. em que as empresas tinham absoluta liberdade de organizar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. O fundo é reduzir custos e aumentar lucro, margem de lucro deles, lucro, né? organizar a jornada de acordo com a sua necessidade. Então, tudo bem, se o trabalhador precisa comer e trabalhar ao mesmo tempo, aí tudo bem, se isso para a empresa sempre é vantajoso, né? Você poder flexibilizar a jornada de trabalho. Mas sempre a questão que você coloca é isso. Porque se você olhar só do ponto de vista da dinâmica econômica, você vai buscar só o resultado econômico. Os sindicatos surgiram, a OIT surgiu, os direitos foram instituídos exatamente para se contrapor, dizendo, a dignidade da pessoa precisa ser preservada. E como a relação é muito desigual, como o Paulo Sérgio estava falando, você tem que ter o sindicato para coletivamente essa relação não ser tão desigual. Individualmente, o trabalhador só pode perder. Né? Ele não tem a força para se contrapor, né, à força que o capital tem, né, no sentido de estabelecer regras de funcionamento da economia, da própria relação de trabalho. Né? A única força que o trabalhador tem é exatamente a sua união. Né? Exatamente. Mas eu queria chamar a atenção, acho que nós estamos aqui num programa em que vários direitos estão sob ameaça de serem retirados. Por exemplo, já passou no Congresso Nacional uma proposta de redefinir o que é trabalho análogo a escravo, que é uma das que já passou. É um retrocesso também nesse ponto. A questão da terceirização, a liberalização da terceirização, Passou na Câmara passou de na Deputados, Câmara com de toda a campanha Deputados, que nós está na agenda, combate a está na agenda do projeto, hein? Senado Federal. A prevalência do negociado sobre o Senado já passou uma vez na Câmara, teve a maioria dos votos. Depois, ela foi para o Senado e acabou coincidindo com a eleição de 2002 e ela foi engavetada até então. É mais fácil de combater esses projetos. Nós vamos fazer algum pequeno intervalo, já a gente volta e continua com esse debate da importância dos sindicatos, como é que faz para fortalecer o trabalhador, os direitos. Já a gente volta. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato.
O lançamento da nossa nova logomarca faz parte da comemoração dos 93 anos de história do sindicato, celebrados neste mês de abril. Estamos de volta no Momento Bancário, falando da importância dos sindicatos, com o professor Dari Crem e também o nosso companheiro Paulo Sérgio Moussassá, não é isso? Que é coordenador aí de Programas de Trabalho Decente e Empregos Verdes da OIT. Mas nós estamos falando aqui da importância dos sindicatos, como tem funcionado no mundo, por que é importante você estar participando, inclusive, se organizando, e também a investida que tem sido feita pela retirada de direitos. Nosso sindicato, eu estava falando aqui, nós estamos no mês de comemoração, 93 anos. Nesses 93 anos, nós passamos por 5 intervenções. Em 1983, foi a última, né? E era sempre porque o sindicato, desde a sua origem, tem diretorias muito combativas, né? Que lutaram, se organizaram, tiveram várias conquistas ao longo desses 93 anos. A gente sofreu na década de 90, vocês estavam falando aqui né, na época do neoliberalismo, de quando voltou essa ofensiva aos direitos. O Dari lembrou do plano Pontes para o Futuro, que é o chamado Plano Temer, né? A gente até fez uma folha bancária, uma capa de folha bancária sobre esse plano, destacando aí os principais pontos que vão atingir diretamente o trabalhador. E aí, Dari, você estava falando do quanto é grave, né? A gente está voltando ao Congresso com vários projetos de leis que querem mexer nos direitos, atacar os direitos dos trabalhadores. E desde 2008, quando veio aquela crise financeira lá nos Estados Unidos, que virou uma crise mundial, hoje uma crise grande, a gente tem colegas bancários em várias regiões aí, na Europa. Nós estamos tentando organizar os bancários nos Estados Unidos, que é uma coisa muito difícil. Lá não tem a liberdade para organizar sindicatos como a gente tem aqui, né? E a gente tem... Lá é muito difícil, a gente não... Né, já tem mais de 2 anos que nós estamos junto, em parceria com alguns sindicatos lá, tentando organizar os bancários nos Estados Unidos. Porque a gente entende que não basta ter os bancários organizados nem aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro e no mundo todo. Né? Você tem que os trabalhadores ajudar os trabalhadores se fortalecerem no mundo, porque o que os bancários têm dito aí na Europa, por exemplo? Desde a crise tem tido uma ofensiva grande a direito. E quando a gente vai ver, tem tido nesse período, né, essa crise toda também gerou uma maior concentração de renda. Né? Uma maior concentração de renda, um ataque aos direitos, retirada de direitos e maior concentração de renda. Quer dizer, os ricos estão ficando mais ricos, né? Tem a riqueza mundial está mais concentrada. Então, quando os sindicatos se enfraquecem, nessa crise aí que a gente vê os sindicatos se enfraquecendo, os trabalhadores perdem e o mundo perde, né? Não é só o trabalhador. Acho que o mundo inteiro perde porque você vê maior concentração de renda, né? Você vê a precarização nas pautas do Congresso Nacional. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, continuassem esse debate. E aí os sindicatos também são atacados, porque a gente fala assim, olha, tem um debate sobre a democracia que está colocado aí, que na verdade é uma articulação em torno de um projeto de país, que é chamado, está aí nesses 28 pontos do Plano Temer, que na verdade vai mexer na aposentadoria, vai mexer nos direitos trabalhistas, nas conquistas que a gente já tem, e com certeza também, se a gente voltar ao que foi na década de 90, você vê um ataque grande. Para você implementar essa pauta, você tem que atacar as organizações sindicais, como a gente está vendo acontecer também em vários países do mundo que estão passando por essa crise. Na década de 90, nós tivemos dirigentes sindicais demitidos, nós tivemos trabalhadores dos bancos públicos que se organizavam, que faziam greve, sendo demitidos. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, também teve um ataque grande, né? Vocês devem lembrar aí na greve, na resistência que os petroleiros fizeram com demissão de dirigentes sindicais. Você vê que para você mexer no direito, você tem que atacar a organização sindical. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Só iniciando aí, depois a gente estabelece o diálogo. Essa ofensiva que o capital desencadeou, né, na década de 90, né, o chamado neoliberalismo,
teve como característica principal, primeiro, conjuntura geral, que era uma conjuntura de desemprego, né? Quer dizer, a restauração produtiva, todo o processo de concentração de renda, inclusive nos países mais desenvolvidos, essa coisa, acabou gerando uma crise de desemprego brutal no mundo todo, né? Cerca de 200 milhões de trabalhadores estavam desempregados naquele momento. E agora a gente está vendo um pouco disso também. Pois é, né? Normalmente as conjunturas de desemprego, né, de restauração do capital, de aumento, inclusive da parcela de rentabilidade, de renda, né, que é concentrada pelo capital, acaba levando a desemprego, que por sua vez acaba desarticulando a classe trabalhadora de uma maneira geral. Na década de 90 nós tivemos um fenômeno de sindicalização generalizado, ou seja, de perda de associados mesmo dos sindicatos, tanto por conta do desemprego em si, né? O cara perde o emprego, muitas vezes não tem interesse, não tem como, às vezes, continuar pagando, né, mensalidade de sindicatos, como também porque o próprio sindicato perde força, né? Na medida que ele tem que se defrontar de uma conjuntura desfavorável, né? Quer dizer, os trabalhadores têm uma margem de manobra menor, né, em situações de desemprego, de crise, né? E isso acaba gerando um círculo vicioso, porque aí também você perde, para pegar o exemplo da década de 90, um aumento enorme do que a OIT chama de formas inaceitáveis de trabalho, que são exatamente o trabalho forçado, o trabalho infantil, a exploração, o tráfico de pessoas para fim de exploração laboral, né, através da imigração ilegal, essa coisa toda. Quer dizer, e a precarização das relações de trabalho também. Quer dizer, você perde as garantias, né, associadas ao emprego, os contratos por tempo indeterminado são convertidos para contratos de tempo parcial. Quer dizer, são todo um conjunto de fenômenos que estão associados e que tem como pedra de toque a perda de poder dos sindicatos, né? Se os sindicatos continuassem mantendo o seu poder, eles podiam resistir mais contra essa situação, né? Mas é um conjunto de fatores, né, que acaba levando ao enfraquecimento do movimento sindical e isso, por sua vez, facilita uma maior ofensiva por parte do capital no sentido de retirar os direitos. De retirar esses direitos, exatamente. Nessa perspectiva da nossa análise, como o poder é muito desigual entre capital e trabalho, a defesa da democracia interessa muito aos trabalhadores, em geral. Porque a democracia ela não tem só o significado de você participar das decisões políticas da sociedade, mas você também participar dos resultados que a sociedade consegue construir coletivamente do ponto de vista econômico, inclusive, dos ganhos de produtividade. Por que você melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas, até os salários? Porque ocorreram ganhos de produtividade expressivos no decorrer da história. E você conseguir repartir esses ganhos de produtividade é uma condição para você produzir uma sociedade menos desigual. E aqui a presença nesse sentido do movimento sindical é algo fundamental. Por que a democracia interessa mais o movimento, interessa muito o movimento trabalhador? Porque o capital, a grande mídia, tem o seu poder econômico de impor a sua vontade e de colocar suas proposições sempre na ordem do dia. A partir do momento em que os debaixo da sociedade, os trabalhadores querem colocar suas questões, obviamente que isso vai ter uma contra-reação da sociedade, mas é só tendo democracia que você vai poder defender os direitos, os seus direitos. Porque se não tendo a democracia, vai imperar a lógica meramente econômica, do poder do mais forte se impondo sobre os trabalhadores. E no caso que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo aqui, acho que são duas situações que eu analiso diferenciadas. Uma situação que é uma questão mais geral, de certo desconforto e um certo descontentamento, um pouco mais geral da sociedade. E esse descontentamento tem a ver, na minha perspectiva, com o projeto que foi executado no mundo nos últimos 30 anos, baseado no neoliberalismo. O neoliberalismo não é só um conjunto de políticas públicas, é uma racionalidade em que a concorrência ela se estimula a concorrência entre os indivíduos na sociedade. Um individualismo muito forte, um individualismo muito forte. Tem vivenciado isso. O sindicato trabalha contra essa lógica. Então, existe uma certa situação de mal-estar um pouco no mundo. Talvez a gente esteja vivendo um período, uma crise como nós vivemos no começo do século. Lá no passado foi resolvido por meio da guerra. Nesse momento, aqui, é uma crise que se manifesta de diferentes formas. Começa a aparecer de novo movimentos fascistas na sociedade, alternativas
que se apresentam como novas, mas na verdade são extremamente conservadoras e totalitárias. Aparece de novo mecanismos de tentar, dizendo, vamos reduzir todos os direitos, que a economia deixando funcionando por si só, as coisas acontecem. Mas isso nós tivemos uma experiência histórica que não levou a lugar nenhum esse processo. Mas também vão aparecer outras formas de organização coletiva de resistência. Então, nesse momento que existe um descontentamento muito forte na sociedade, não só aqui, lá fora também, né, com o desemprego elevado, é o momento dos trabalhadores bancários, os sindicatos, participar ativamente da vida política nacional. E para poder participar da vida, você garantir a democracia é algo essencial. Então, por quê? Porque os direitos, os interesses dos trabalhadores só vão estar colocados se tiver capacidade de mobilização e de intervenção nesse contexto. Tá? Então, nesse sentido, mesmo agora, na semana decisiva que nós estamos vivendo, o que está se apresentando como solução não é uma solução progressista para a nossa sociedade, é uma solução para restabelecer uma realidade desfavorável aos mais pobres, aos trabalhadores na sociedade. Então, a defesa da democracia, independente até da avaliação que a gente faça do governo, que precisa também mudar, nós temos um problema econômico muito sério que precisa ser enfrentado, independente disso, é fundamental nós continuarmos defendendo a democracia, porque ela é a condição para a gente poder resistir ao ataque dos direitos que estão querendo ser tirados e é uma condição para a gente fazer com que a sociedade consiga repartir melhor os ganhos de produtividade criado pelo conjunto das pessoas dentro dela. É super importante. Eu queria até que vocês falassem um pouco disso, da visão de vocês aí, um pouco sobre isso, né? Nós sempre nos colocamos como um sindicato cidadão, então a gente está discutindo a vida do país, o que está acontecendo no país nesse momento. É uma semana bem decisiva. Nós temos, está sendo discutido o impeachment, né? Se é que pode ser chamado de impeachment, porque impeachment está previsto na Constituição, mas tem condições para que seja chamado de impeachment. E, na verdade, por trás de todo esse movimento tem uma agenda, uma pauta que vai mexer demais, mexe em direitos, mexe em conquista, inclusive até no orçamento, né, da União, porque lá tem uma previsão de desvincular o orçamento e poder tirar da saúde, tirar da educação, não ter obrigatoriedade de aplicar aquilo que está previsto na lei, né, na saúde e na educação. Tem toda uma proposta de desindexação, que eles chamam de flexibilização do orçamento também. Isso vai afetar diretamente a população, né? E a gente, como um sindicato cidadão, como um sindicato que tem consciência do seu papel na sociedade, não só na categoria, mas para a classe trabalhadora, a gente tem feito esse debate com a categoria, né? E eu queria falar um pouco, ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque a imprensa, você estava falando isso, eu estava lembrando aqui de um fato que, eu lembro que o jornal O Globo, né, e a gente estava comentando outro dia, o jornal O Globo, na época que foi aprovado o 13º salário, ele saiu estampado de que o Brasil ia quebrar porque tinha aprovado o 13º salário. Olha quantos anos se passaram e, na verdade, você distribuiu mais renda, você colocou mais dinheiro no bolso do trabalhador e, às vezes, os jornais vão lá. Muitas vezes, né, eles estão defendendo o interesse do seu dono, né, do negócio que né, dos anunciantes. Os bancos, por exemplo, são grandes anunciantes. Exatamente. Paulo Sérgio, que começar aqui contigo. Bom, a OIT, por ser uma organização internacional, não pode ter uma posição, enfim, assumir um dos lados da polarização que está colocada aqui, né? Mas pelo próprio estatuto dela, existe uma defesa clara dos direitos no trabalho, né? Então, são assumidos, que tem a ver com a própria missão dela, né? Na medida em que esses direitos estão sendo ameaçados, em alguma medida, né, cabe realmente à OIT, pelo seu próprio estatuto, ver, né, o conjunto da classe trabalhadora, inclusive para os setores ligados aí às representações de empregadores e tudo mais, que isso realmente representa um retrocesso em termos dos compromissos que o país assumiu historicamente ao longo da sua trajetória, os compromissos que o país inclusive assumiu com a própria Constituição de 1988, né, que até segunda ordem não foi revogada, embora muitos atores tendem a achar que você pode passar por cima de direitos constitucionais que são estabelecidos, não só em relação ao mundo do trabalho, mas em relação ao próprio Estado de Direito que foi construído no país. É um grande risco, né?
Esses compromissos foram assumidos pelo país, inclusive junto à comunidade internacional, junto aos organismos internacionais, às diversas agências do sistema ONU, e em função disso, inclusive várias agências já se manifestaram, né, em relação à questão da garantia dos direitos fundamentais, né, dos direitos humanos, o Alto Comissariado da ONU, a CEPAL já se manifestou, a ONU Mulheres já se manifestou, que são questões que estão diretamente relacionadas com o seu campo de atuação. No caso da OIT, a OIT também reafirma a necessidade da observância, né, do respeito aos direitos fundamentais do trabalho que foram construídos historicamente. E as próprias convenções da OIT, embora elas definam um patamar mínimo, né, que pode ser assumido pelos países, os países podem ir além desses direitos, existe um princípio associado a essas convenções, que é o seguinte: os países não podem retroagir em relação a direitos que eles já conquistaram. Então, isso faz parte das próprias normas, do próprio Estatuto da OIT, né, da própria Constituição da OIT, se manifestar contra qualquer tipo de retrocesso né, em relação a direitos que já foram assegurados. Daria. Como pesquisador, cidadão, tem mais liberdade, né? Para poder me manifestar em relação ao contexto. Primeira coisa que eu acho muito importante, essa postura do sindicato, dizer, defender o interesse do bancário não é simplesmente fazer uma ação dentro da categoria em relação aos bancos. Claro que isso é absolutamente essencial, isso é função fundamental do sindicato. Mas por quê? Muitas das questões que mexem na vida dos bancários, trabalhadores, são decididas fora da categoria bancária. Então, por exemplo, dos bancários, os bancos públicos, se forem privatizados, isso não significa, empregos, né? Qualidade não dos significa empregos só que uma você redução de empregos, de vários bancários com vão ser certeza. demitidos, mas significa também que você abre mão de instrumentos de política econômica e de política social, né, que você faz, certeza. por exemplo, com a Caixa Econômica, seu papel na sociedade brasileira. Então, intervir nas questões mais gerais da sociedade é algo fundamental para você assegurar, inclusive, uma condição de vida para o próprio bancário. Então, acho que ter essa visão é algo super importante. Nesse contexto, a questão que está colocada? O Bresser Pereira, numa entrevista, falou claramente o seguinte: o plano Temer é uma volta ao passado recente que nós vivenciamos, né? É, na verdade, uma desconstrução de avanços que o país conseguiu na sua luta no processo de redemocratização, ou seja, uma desconstrução da Constituição de 1988 e a aplicação de uma política econômica na crença de que você tem que reduzir o papel do Estado, que o mercado pode, se você dá mais liberdade para os agentes econômicos, você recupera a confiança e isso vai dar um novo ciclo de crescimento. Mas isso é um discurso ideológico, não tem nada de real. Até o próprio Temer, no discurso que ele vazou hoje, já coloca, nós vamos viver um período de grande sacrifício. O que é o período de sacrifício? Você acredita que tem que fazer mais ajuste fiscal, tem que economizar gastos como forma de sair da crise. Você pode ter outras saídas muito mais inteligentes colocadas. Então, ou seja, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de direitos sociais, o que se propõe é uma volta ao passado. E uma volta ao passado tende a gerar uma sociedade mais desigual. Do ponto de vista político, é uma forma de você reduzir, calar a voz dos movimentos sociais organizados na sociedade, né? Esses movimentos sociais apresentam muitas críticas ao governo, inclusive, e tenho concordância, estão colocando claramente para Dilma: nós precisamos mudar a política econômica. Essa política econômica não atende os nossos interesses. Nós temos que ter uma política que volta ao crescimento do país, que continua gerando emprego. Distribuindo renda. Né? Distribuindo renda. E essa política não é atendendo os interesses do mercado financeiro, das agências de risco, que você vai fazer uma política progressista. Você exatamente tem que enfrentar esses interesses colocados na sociedade. E para isso, para enfrentar esses interesses, precisa ter um Estado com capacidade de ação. Então, mesmo tendo críticas à política econômica do governo e exigindo mudança substantiva a essa política econômica, mas acho que a presença desse movimento na rua está trazendo uma nova realidade, que mostra o seguinte: os setores mais pobres da sociedade, os assalariados, também querem ser ouvidos e querem ser respeitados. E o seu voto, realizado em 2014, também precisa ser respeitado. Então, a condição para você enfrentar essa nova realidade é você não permitir que ocorra um golpe.
Por quê? Porque ele vai significar, do ponto de vista econômico, social, um retrocesso com o passado, voltando às velhas fórmulas que nós conhecemos, e vai significar uma forma de tentar calar os movimentos de contestação social. E que nós já falamos aqui claramente nesse programa. Se você fazer uma contestação a esses movimentos sociais, como é que é apresentado, você também está ferindo não só o direito de voto, mas a possibilidade de construir uma sociedade mais civilizada, de maior inclusão social, de maior incorporação das pessoas nos resultados do próprio desenvolvimento econômico. Então, por isso, acho que a semana é uma semana decisiva, na nossa opinião, e nós não podemos vacilar nesse momento, nesse contexto, e é um contexto que nós precisamos posicionar claramente na defesa da democracia. Isso significa se posicionar contra o impeachment, porque na forma como ele está colocado, ele é um golpe. Um golpe na democracia, um golpe para os setores mais empobrecidos da sociedade, para os trabalhadores em geral. Então, eu vejo com preocupação esse cenário. Passado esse cenário, aí eu acho que tem que rediscutir, porque não mudanças profundas nós temos que encarar. E passado esse momento, mudanças profundas temos que realizar no país. Para o país voltar a crescer, gerar emprego, poder fazer o processo de inclusão social de uma forma ainda mais substantiva, no sentido de que todo cidadão, toda cidadã brasileira não seja simplesmente um eleitor, um consumidor, mas seja um cidadão no sentido pleno da palavra, com o conjunto de direitos assegurados. Inclusive com direito ao trabalho decente. Trabalho decente, com saúde, com educação, de qualidade. Exatamente. E vai ser uma luta para essas questões serem efetivadas. Porque os interesses colocados pelo capital se contrariam a esse movimento. Os interesses da maioria da população. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês nessa nossa comemoração dos 93 anos do sindicato, de falar da democracia, de falar da importância dos sindicatos. A gente sempre está usando as convenções da OIT para dialogar com a categoria, para colocar nossa pauta de reivindicação com os bancos. Então, a OIT é bastante importante. E não é à toa que os bancos combatem as convenções da OIT, né? Na negociação. Sim. Sempre que a gente usa uma convenção da OIT, os bancos estão lá dizendo, mas a OIT está desatualizada. Não. Na verdade, está mais do que atual, né? Essas convenções que garantem dignidade, né? Trabalho decente, respeito, liberdade, né? E tudo. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, nos ajudando a entender esse cenário, nos ajudando a falar da importância da nossa organização, né, da força que os trabalhadores têm se estiverem organizados, se forem à luta, se compreenderem o seu papel. E a gente convida vocês aí daqui ao terceiro bloco, que nós vamos fazer o sorteio do prêmio aí do associado, do presente, né, da lembrança que nós vamos dar para o nosso sindicalizado daqui a pouco. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. O lançamento da nossa nova logomarca faz parte da comemoração dos 93 anos de história do sindicato, celebrados neste mês de abril. Nós estamos de volta aqui agora no terceiro bloco do Momento Bancário Especial de abril. E vamos fazer o sorteio, está aqui a nossa urna. Como eu disse, a gente vai fazer um sorteio premiando os sócios por
a cada 5 anos, para que tenha, quem tem até 5 anos de sindicalizado, vai ter o dia que vai ter o sorteio para esse público, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, 15 a 20 anos, 20 a 25 e acima de 25 anos. Então, nós vamos fazer esse sorteio para garantir que todo mundo, em especial o bancário que é sindicalizado há mais tempo, tenha condição de concorrer, de receber. Ah, faltou o prêmio, o tablet que está... Nós vamos dar como prêmio um tablet da Samsung, né, Marcelinho? Da Samsung, que é o Samsung Galaxy. E vamos fazer o sorteio já já. Mas antes eu queria perguntar que o Marcelinho falasse aqui para todos nós, Marcelo, que é bancário do Santander, é secretário de Cultura aqui do sindicato, falasse um pouco para a gente da programação dos 93 anos, né, do aniversário do sindicato. Está aqui, ó, o nosso prêmio, Marcelinho. Nós vamos sortear 93, né? Cada ano que o sindicato tem de existência, vai ter um tablet desse para premiar o bancário sindicalizado. Obviamente, é só uma lembrança dessa entidade aí e valorizar a importância de você que sabe que o sindicato somos todos nós, da importância do sindicato para as nossas conquistas. Tudo que a gente tem é conquista dessa organização nossa, de 93 anos, de luta, da nossa organização nacional, da nossa articulação com os bancários dos outros estados, das outras cidades. E aí, Marcelinho, fala pra gente como é que está aqui o mês de abril, que atividades que o bancário pode participar. São diversas, Joândia. Eu vi que tem feira vegana. Uma programação vasta, diversas oportunidades para o bancário participar nesses 93 anos. A gente fez uma programação com muito esforço, muito trabalho, para estar à altura dessa nossa história, né, das nossas lutas. Então, nós temos para este mês, durante todo o mês de abril, a mostra fotográfica, o esporte em cada canto da cidade, das cidades que abrange a base do sindicato. A mostra fotográfica segunda edição. O bancário, a gente já teve uma, né? Ele pode escolher 3 fotografias, é isso? Isso, até 3 fotos. Ele pode enviar. Manda para cá, para o nosso sindicato, para o Cultural? É cultural@spbancarios.com.br. Nós vamos divulgar também no site o regulamento, as informações necessárias, mas é até 3 fotos. Depois vai ser escolhida. Aliás, foi acho que uma bancária do Itaú? Não, uma bancária do Santander. Uma bancária do Santander que ganhou? Santander, do Santander, da Central de Atendimento, né? Isso, da Vila Santander. Foi sim. premiado o ano passado, na primeira colocação. Foi premiado. Ela fez toda uma campanha entre os colegas. Exatamente. Bacana, então mande a sua fotografia para cá, quem sabe você mostra seus talentos, né? Seu talento como fotógrafo ou fotógrafa. Um talento artístico também. Um olhar seu, né? Além disso, nós temos já o torneio de Futebol Society, que já é tradicional e que entrou na programação dos 93 anos, já está acontecendo. Vai ter o torneio de pôquer agora no final de semana, o primeiro torneio de pôquer, né? Então, isso sim veio de uns bancários do Itaú, né? Então, a gente estava conversando com eles e a gente criou esse primeiro... sugestão deles? Sugestão deles. Bacana. E a gente trabalhou para que tivesse esse primeiro torneio de pôquer, que vai ser no Café dos Bancários. Né? Então, no sábado, nesse sábado. Ainda dá para fazer inscrição ou já? Ainda dá tempo. Dá tempo para fazer as inscrições. Também as inscrições é pelo site ou pelo cultural@spbancarios.com.br. Além do torneio de pôquer, nós temos a oficina de culinária vegana, que é no dia 17. Né? Nós temos a aula de dança de salão, que o primeiro mês é gratuito. Né? Também está no site as informações para participação, inscrição. Essa oficina vegana é dada por um bancário, né? Por um bancário. A gente tem trabalhado no cultural muito com os bancários e eles têm nos ajudado a organizar as nossas atividades culturais. Que bacana. E esse é um bancário do Banco do Brasil, aqui do Complexo São João, aqui do lado do sindicato, que tem nos ajudado muito na organização dessa oficina. Que bom, tá vendo? Além disso, tem o torneio de pôquer, dança de salão, a oficina, mostra fotográfica, tudo isso. Além disso, hoje a gente começou oficialmente as celebrações dos 93 anos em praça pública, na Praça do Patriarca, com 2 shows, muito bacana. O show do trio Sim a Flor, 3 mulheres tocando forró, normalmente esses trios... Marcelinho, enquanto você vai falando nessa programação, nós temos que sortear mais ou menos uns 10 a 13 no dia de hoje, né? Nós vamos fazer o sorteio. Hoje vamos fazer na quarta-feira, depois a gente vai
gravar o videozinho, colocar no Tá site. certo. Vamos fazer no próximo Momento Bancário, que vai ser na próxima terça-feira. O próximo Momento Bancário não vai acontecer na segunda-feira, vai acontecer na terça, excepcionalmente por causa dos convidados, das agendas dos convidados. Daí na próxima quarta, depois na próxima segunda, toda segunda e quarta a gente vai fazer terminamos no dia 2 de maio, porque tem o dia 1º de maio, o dia do trabalhador, então a gente estendeu aí até o dia 2 de maio. Então a gente pode conversando e sorteando já alguém, né? Vamos ver. Combinado. Vamos fazer aqui vamos girar esse negócio aqui, essa urna. Vamos lá. Acho que já está bem... Vamos pegando aqui, vem, Marcelinho. Pega você aqui primeiro. O primeiro? É. Sorteado Primeiro uma primeira. sorteado, a primeira bancária, não sei, né? De repente. Você vai pegar um, eu vou Aqui. pegar outro. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, vamos ver quem é. Fala você primeiro, Marcelinho. Eu primeiro? É homem ou mulher? É? Mulher. Mulher, olha. Nossa, o meu é um homem, bancário. Combinamos? Bacana, fala aí. Maria Helena Shizuko Mineira. E do Banco do Brasil. Banco do Brasil, muito bem. Parabéns a Maria Helena. Maria Helena, primeira sorteada aqui dos Então, 93 anos. E o segundo sorteado é o Sidney Fernandes Ramires. Ele é do Banco Bradesco, Bradesco Cartões. Eu não sei se ele ainda é do Bradesco Cartões, pode ter sido transferido. Bom, eu acho que não sei se vai dar para ver, mas a gente está aqui com os dois primeiros o premiados. Sidney Fernandes Ramires e a Maria Helena Shizuko. Muito bem. Então, a gente vai, né, quem conheceu, se você está assistindo o nosso Momento Bancário, amanhã você liga no sindicato, tem a central de atendimento, liga e fala, olha, eu sou a Maria Helena, eu sou o Sidney, né, para você receber aqui o seu presente de 93 anos do sindicato. O sindicato completa 93 anos, quem ganha é o sócio. Que mais? Fala aí das atividades do sindicato. Você falou que Enquanto você vai girando, nessa semana... Tem uma programação grande. Tem uma programação na rua, na Praça do Patriarca. Isso. Por que na rua? Por que no centro? Porque no centro velho da cidade de São Paulo, é o palco, por excelência, das nossas lutas, das nossas atividades, das nossas assembleias. Muitas assembleias aconteceram na Praça do Patriarca, ali do antigo prédio do É verdade, Itaú, a gente Unibanco. parava as agências bancárias, os prédios e chamava todo mundo para se reunia na Praça do Patriarca para fazer... E a gente está se reunindo agora para celebrar os 93 anos. E aí tem uma programação com muita música, com muitos shows, com muitas atividades, com palhaços, contadoras de histórias, tudo na Praça do Patriarca. Massagem, né? Aí tem o serviço que é massagem, tem medição de pressão, o atendimento à saúde, a orientação à saúde, a prevenção, a saúde da população do centro, dos trabalhadores, tem também o teste de glicemia. Só hoje, Giovânia, foram cerca de 600 atendimentos na praça. Que bacana. Então teve bastante movimento e também teve muito show, muitos artistas participando. Como eu falei, o trio Sim a Flor fez sucesso lá na praça. Foi, né? Muito bacana. 3 mulheres aí tocando forró. Normalmente é os homens que tocam. Pronto, então... Marcelinho, já peguei mais um, vem aqui, ajuda aí. Pega lá você. Tem muito sócio, hein? Tem muito papel aqui, ó. Ah, sim. Bom, então agora pegar uma mulher. Eu uma também. bancária. A Valquíria Aparecida Rodrigues Martins, não sei se é Martins ou se é Marti, do Banco Santander. Olha aí, Marcelino, do banco que você trabalha, sua colega de trabalho. Valquíria Aparecida Rodrigues Marti, não sei se é Martins, porque não conseguiu sair o nome completo. Mas a gente tem a matrícula sindical, depois nós vamos conferir. E você, pode falar. Eu sou do Santander, mas só estou premiando o pessoal do Banco do Brasil, é? do BB. É a Gisele Alves Carbone Polônio. Gisele Alves. Do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil também. Muito bem. Gisele, vocês podem fazer a mesma coisa, ligar para o sindicato, vamos pegar mais. Nós tínhamos 4 pessoas, né? Agora eu vou colocar aqui bem, misturar bastante. Pegar, muito bem. Nós tínhamos 4 pessoas, mais 2, 6. Ainda falta um bocado, hein, Marcelinho? Vamos ter que correr com esse negócio. Fala você agora. Agora a HSBC. A HSBC,
Que agora é Bradesco, né? Já saiu... é verdade, já saiu o Bradesco, saiu o Banco do Brasil, Brasil. Santander e HSBC, que está virando Bradesco. Isso. Cláudio Carbonaro. Cláudio Carbonaro, HSBC. Tá aqui, ó. Muito bem, eu Mais peguei um. aqui a Rosana Liparini TM Lopes. Ela é do Banco do Brasil. Rosana Liparini TM, né? Tá abreviado TM Lopes, Banco do Brasil. Tá aqui, Rosana. Vocês podem ligar no sindicato. Vamos pegar mais. Vamos misturar aqui. Foram 6 até agora? Faltam 7. 13? 8. Depois, ainda falta mais um. Fala, Marcelo. Agora é da Caixa Econômica Federal, da CEF. Rosana Andrade. Nossa, da eu peguei CEF. uma Rosana e você também agora. Rosana Andrade, da Caixa Econômica Federal. Exatamente, outra Rosana. Muito bem. E eu peguei aqui o Walter de Lima Souza, da Caixa Econômica Federal, olha. Walter de Lima Souza, da Caixa Econômica Federal. Vamos pegar mais gente. Enche aí pra... 8, né? Vamos lá, Marcelinho. 8, 9, 10 com esse aqui. Isso, E 10 aqui? com o teu. Eu peguei aqui a Elizabeth de Souza Santos, que é do Banco Bradesco. Elizabeth de Souza Santos. Banco Bradesco. Tá aqui. E o primeiro aqui, ó, do Itaú. Itaú Unibanco, Evandro José de Souza. Evandro José de Souza. Vamos pegar mais um aqui. Pegar, Marcelinho, pega mais um. Peguei aqui o Fernando Kuniaki Fujikawa. Acho que falei certo. E é do Banco do Brasil. Fernando Kuniaki Fujikawa. Está aqui do Banco do Brasil. Parabéns. Juvândia, hoje é dia do Banco do Brasil. Ah, é? Do Banco do Brasil, Olha que a gente Sônia, misturou bastante. hein? Sônia Regina de Jesus Andrade. Banco do Brasil. Banco Aqui do tem Brasil. 12, né? 12. Vamos pegar mais um? Agora mexe bastante. Vamos lá. Bom, é a Maria das Dores Costa da Silva, que é do HSBC. Né? Maria das Dores Costa da Silva, HSBC. Tá aqui, ó, Maria das Dores Costa da Silva. Bom, parabéns a vocês que foram sorteados, bancários e bancárias. A gente vai divulgar no nosso site, né, os nomes de todo mundo, que banco que é. Vamos também localizar para entrar em contato com as pessoas, mas é importante que você que está nos assistindo ajude a divulgar, né? Se você conhece alguma dessas pessoas que a gente falou aqui, já avisa, né? Amanhã liga aqui no sindicato que vocês vão receber Já dá boa notícia. esse nosso presentinho aqui, uma lembrança do sindicato para você, dos 93 anos. Valorizando, né? Que é um Só. tablet para você assistir o nosso Momento Bancário, para ver a programação do sindicato, para ler as notícias, para acompanhar as notícias do sindicato. Nós que vamos lançar nesse aniversário também um novo aplicativo, onde você vai poder acompanhar todas as notícias do sindicato. Bom, nós vamos encerrando aqui, convidando você a participar das atividades do sindicato dos 93 anos, parabenizando aqui os sorteados, as pessoas que foram sorteadas, deixando um grande abraço e na quarta-feira nós vamos fazer um novo sorteio de mais um grupo de bancários e bancárias. Então, a gente se vê em breve, né, com mais novidades aí, com mais gente sendo premiada pelo sindicato e sendo valorizada por esse tempo que tem de sindicalizado. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.